Formado em medicina pela Unifenas, Wilson Júnior trabalhou em pequenos municípios e na capital mineira. Retornou ao Alfenas e hoje é professor na universidade em que se graduou. Enquanto acadêmico, aprendeu que a humanização no atendimento é fundamental. Se o médico hoje ele não gostar do paciente, ele não gostar da pessoa, ele não tem por que seguir a profissão. Eu acho que ele tem que levar a sério o doente como uma pessoa e enxergar que atrás daquela doença é um ser humano, não apenas uma doença. Essa questão da humanização foi explorada na palestra Relação Médico-Paciente frente à Tecnologia, proferida pelo presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Dr. Antônio Carlos Lopes, durante a primeira semana médica da Unifenas. Esta relação é considerada por ele a parte mais nobre da medicina e que surge a partir da confiabilidade, do fato de o paciente não se sentir apenas como mais um. Porém, ela não está consolidada na realidade do sistema brasileiro de saúde. Dentro do sistema de saúde não existe isso, né? Porque o médico tem que atender um número muito grande de pacientes, num curto espaço de tempo, sem infraestrutura, né? E na próxima vez que o paciente volta, já não é mais ele. Para o médico, a falta de vocação para o exercício da profissão é um dos fatores que também levam à carência de um atendimento mais humanizado. A medicina hoje, apesar de tudo, para o recém-formado virou um emprego bom, porque ele vai dando plantão e ganha R$10.000 por mês, R$2.000 por mês, não aprende nada, não ajuda em praticamente nada, a não ser tratar gripe, diarreia, coisa simples, né? De tal forma que não tem como um indivíduo evoluir. Falta de vocação. Para ser médico precisa gostar de gente. Diante do que foi exposto pelo Dr. Antônio Carlos, que na oportunidade fez o lançamento da terceira edição do Tratado de Clínica Médica, a pró-reitora administrativo-financeira da Unifenas, doutora Larissa Araújo Velano Dosa, disse que as palavras do médico vão de encontro com o ensino oferecido pela instituição. Eu fico muito feliz de que tudo que ele tenha falado está de encontro com os preceitos da Unifenas, da Faculdade de Medicina da Universidade, que é o que a gente pensa, que é o que a gente demonstra e quer passar para os nossos alunos. Medicina se aprende na beira do leito, ao lado de quem sabe. Precisa dar essa notícia para essa pessoa. O evento trouxe a Alfenas influentes palestrantes do Brasil e do exterior, entre eles o doutor em genética reprodutiva Ciro Martinhago, responsável pelo primeiro caso da América Latina em que uma menina foi gerada a partir de embrião compatível para o transplante de medula óssea para sua irmã. Formado em medicina pela Unifenas, o geneticista disse que seu interesse pela área surgiu ainda na graduação. Isso, de alguma forma, eu aprendi aqui dentro e, óbvio, só tenho a agradecer aos meus professores. Dr. Ciro foi convidado para abordar na Semana Médica o tema Medicina Genômica e Genética Reprodutiva. Ao concluir a sua exposição, deixou claro que as mulheres devem ser estimuladas a engravidar antes dos 35 anos de idade, uma vez que após esta idade começam a diminuir as chances de gravidez e aumentam a probabilidade de perder o bebê na gestação. O ideal sempre seria ter seus filhos principalmente antes dos 35, com a luz amarela e a luz vermelha 38 anos de idade. Porque também, além de tudo isso, aumenta a chance de que ela tenha um bebê com síndrome de Down, por exemplo, né? Que conforme a idade isso vai aumentando a chance. Só para se ter uma ideia, na população geral, a cada 800 bebês que nascem, um nasce com síndrome de Down. Entre mulheres de 40 anos, essa chance é 1 para 100. Entre mulheres de 44 anos é 1 para 10. Mas estes dados não são empecilho para que se engravide após os 35. O médico disse que a mulher de hoje estuda mais, trabalha, porém, ela pode congelar seus óvulos, por exemplo, antes dos 35 ou 30 anos de idade, e fertilizá-los posteriormente aos 40 para constituir sua família. Isso ajuda muito e tranquiliza muito, principalmente diminui a angústia delas, né, em relação a procurar, às vezes, até o príncipe encantado, etc. Sobre os estudos em genética, Martinhago falou que a ética se aplica aos geneticistas como forma de fiscalizar a ciência, ver o que realmente é para o benefício da saúde da população e diferenciar-se do que é trazido apenas por ego ou mercadológico para a indústria ganhar dinheiro. A ciência ela precisa se desenvolver, ela precisa evoluir, mas a gente também precisa de um outro lado, o qual seja ponderante, né, e não deixe essa ciência extrapolar. A gente cita exemplos na nossa área, como por exemplo o clone humano, né, que surgiu aí há mais de 10 anos atrás e que na minha opinião foi uma grande bobagem científica. Veja, se eu produzir um outro indivíduo idêntico a meu, ele vai ser um outro indivíduo.
e não vai ser eu mais, né? E dentro dessa perspectiva também, uma das grandes graças da vida é essa, a gente vem e a gente vai, e dentro desse meio tempo que a gente passa por aqui, a gente aproveita as coisas. Se isso fosse eterno, a gente não aproveitaria da mesma forma. A primeira semana médica realizada na Unifenas Campus de Alfenas contou com 2 dias de evento e abordou temas relacionados à tecnologia em saúde, inovação e educação médica. Ainda no primeiro dia, após a abertura do presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, houve a palestra Cirurgia Urológica Robótica, com destaque para a tecnologia que contribui para se avançar nos diagnósticos e na melhora no tratamento, sem se esquecer da humanização. O que a gente muitas vezes vê é que o médico usa a tecnologia para se livrar do paciente, para se afastar mais dele, né? Então esse é um grande erro. No segundo dia, que começou com a exposição do Dr. Ciro, as palestras voltaram-se ainda mais para a educação médica e abordou temas como as metodologias ativas, na qual o aluno é o centro do seu processo de aprendizagem e o professor, o facilitador. Desde o início, um aluno que aprenda de uma forma crescente, ser mais autônomo, dirigir o seu próprio aprendizado, né? E isso vai contribuir para um aluno ser mais reflexivo, mais crítico, né? Isso vai retornar para a prática dele. O ensino na comunidade, experiências nacionais e internacionais, levou os participantes o quanto a medicina na comunidade é relevante na formação de médicos generalistas. A nossa matriz curricular ela já vem mudando desde 2001, quando vem sendo implementadas mudanças e os nossos alunos eles estão sendo inseridos em atividades nas unidades básicas de saúde desde o primeiro ano. Então, eu acredito que essa mudança só vai trazer benefícios para a comunidade e também para o corpo discente. Há 45 anos como professor de medicina, Dr. Virgínio Cândido Tosta Souza, ao abordar a bioética no exercício da medicina, disse que nossa sociedade está sem valores. Evoluímos tecnicamente, mas nos atrofiamos como seres humanos, principalmente na relação médico-paciente. Ele elencou os princípios da bioética que são beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Quando chega na área médica, em que o doente está fragilizado pela doença, e que ele procura um auxílio e só encontra, dependendo da situação econômica, uma medicina desigual, sem a presença do médico, sem ser conhecido pelo nome, sem ter oportunidade de recuperar a confiança e a esperança que é fundamental para ele ser curado, isso é extremamente injusto, né? A residência médica no Brasil, cenário futuro, também foi abordada. Um dos desafios, segundo o Dr. Evandro Guimarães de Souza, membro da Câmara Técnica do Conselho Nacional de Residência Médica, do MEC, será oferecer residência para todos os formandos do país a partir de janeiro de 2019, um prazo que levanta questionamentos. Não vai ser fácil. Nos falta infraestrutura, nos faltam médicos qualificados para a supervisão desses futuros residentes e, o mais importante, o financiamento das bolsas. Bastante atual sob o aspecto de medicina preventiva, as ações de vigilância contra a dengue, chikungunya e zika integraram a programação das palestras. Aqui um alerta do palestrante: não há ações integradas dos municípios no combate ao mosquito transmissor dessas doenças. Se o município vizinho não fizer o controle, o município em que está sendo feito o controle vai ser prejudicado. Com as palestras realizadas no Salão Professor Edson Antônio Velano e transmitidas para o Salão Marrom da Biblioteca Central da Universidade, a Semana Médica da Unifenas proporcionou tanto para profissionais como para acadêmicos da área de saúde a exposição de temas relevantes para a sua formação. Veio a enriquecer bastante o conhecimento dos alunos, atualização, e tivemos a participação realmente de profissionais muito qualificados. Isso foi um grande bônus para os alunos, né? E para nós também, professores, nós ficamos muito satisfeitos de participar. Também aprendemos muito durante a Semana Médica.